Bom, gente, agora nós aqui da Rede Brasil vamos prestar nossa homenagem ao padre Alessandro Campos, que celebrou ontem na cidade paulista de Mogi das Cruzes a missa de 7º dia da sua avó, Dona Joana Miguel. O momento foi de muita emoção e registrou homenagem de familiares e amigos. E nós aqui da Rede Brasil desejamos sentimentos à família. Padre Alessandro de Campos iniciou a celebração eucarística citando a sua avó Joana e sua paixão pela música e pela igreja. De modo muito especial, nós queremos agradecer a Deus pelo dom da vida da minha avó Joana. E aqui, celebrando o seu 7º dia de falecimento, quero oferecer esta Eucaristia nas intenções de cada um de vocês que se encontram aqui nesta noite. A missa proporcionou um momento de acalanto e saudade para todos aqueles que estavam lá, reunidos em nome do amor materno e da fé. Aqui está reunida a nossa família, parte da nossa família e dos nossos amigos. Esta missa é na intenção de cada um de vocês. Com o coração cheio de saudades, o padre falou sobre o entendimento que devemos ter diante da morte. Primeiramente, ter em mente que saudade sim, tristeza não. Porque não pode ser triste um coração que ama Cristo, que ama a Deus. Como eu disse na missa, eu creio na ressurreição. Essa é a nossa fé. São Paulo vai dizer, se não existe ressurreição, vã é a nossa fé. E eu aprendi da minha avó isso, desde a infância. Eu fui criado pela minha avó, ela foi mais do que minha avó, ela foi minha mãe. Uma mulher pobre, humilde, que veio do interior de Minas, ficou viúva com 30 anos e nunca mais casou-se para cuidar dos filhos e netos. E eu tive o privilégio de ter sido criado e cuidado por ela. Então, tudo que eu aprendi de valores morais, éticos, religiosos, foi através da minha avó. E uma das coisas que aprendi com ela foi ter esta firmeza, porque ela sempre foi uma mulher serena, muito tranquila, muito sábia, de muita fé, mas ao mesmo tempo firme, forte. Nós não encaramos a morte como tristeza, pelo contrário. Para os que creem em Deus, a vida não é tirada, mas ela é transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. É nisto que eu acredito, é por isso que estou aqui hoje, é por isso que acabamos de ter celebrado esta missa de 7º dia. É por isso que nós celebramos essa missa diferente, uma missa alegre, feliz, conduzida de uma forma que certamente ela gostaria de ter sido conduzida. Com toda certeza ela está no céu brilhando e cantando com a gente, num dia muito especial, que é o dia de hoje, por exemplo, onde celebramos o dia de Santa Cecília, que é a patrona dos músicos. E minha avó gostava de uma boa moda caipira, de uma boa roda de viola, e certamente ela está muito feliz, e eu mais ainda. Feliz e tranquilo, sereno, com o sentimento de dever cumprido, de missão cumprida, sem remorso nenhum, sem arrependimento nenhum, sem nenhum tipo de pensamento ou sentimento do tipo de que, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, deveria ter feito mais. Não, eu fiz tudo e mais um pouco, e tudo que poderia ter sido feito, foi feito para dar a ela vida, dignidade, uma morte feliz, tranquila, confortável e, sobretudo, não dar a ela, mas retribuir, devolver a ela tudo aquilo que ela me deu durante a minha infância, durante o tempo que ela me criou e que me fez ser homem, e que me fez ser padre e que me fez e me ensinou a ser humano. Eu cresci escutando moda caipira com a minha avó. E Rio Pequeno tornou-se um hino. Eu aprendi com ela, a gente cantou junto. Nós temos um CD gravado juntos com essa música. Ao final, ele abençoou as famílias e juntos cantaram Rio Pequeno, música predileta da avó. Pois ele está adivinhando que vai pousar no sereno. Ela perguntou destino, eu já fui esclarecendo. Nós vamos pra Mato Grosso, ninguém mais fica sabendo.
homenagem do padre Alessandro Campos para sua avó na missa de 7º dia. Que Dona Joana Miguel descanse em paz. Bom, e agora vamos para a nossa pauta auriculoterapia. O que é, como funciona esse tratamento com o Daniel Alan Costa, que é naturopata. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, Gisele, tudo bem? Bom, bem-vindo de volta. Obrigado. Bom, vamos entender em tudo da auriculoterapia. Explica pra gente o que é. Então, se trata-se de uma técnica que utiliza os pontos na orelha, onde nós temos a premissa de que na orelha nós temos a representação do corpo inteiro. Sim. Então, para cada parte do nosso corpo, existe uma representação específica na orelha, a coluna, região músculo-esquelética, também órgãos. E a gente trabalha numa visão da medicina tradicional chinesa que também associa as emoções a estes órgãos, né? Então, a gente cuida tanto da parte física, que a auriculoterapia tem uma afinidade maior, problemas orgânicos especificamente, mas também cuidamos da parte emocional, inclusive. Essa terapia que usa os pontos na orelha, que tem uma justificativa neurológica, né? A orelha ela tem receptores nervosos, tem nervos que estão ali presentes. E aí, quando a gente faz o estímulo, que pode ser aí de diversas formas, o mais comum são as sementes, esse estímulo, então, vai para a área do nosso cérebro, Sim. que comanda determinadas regiões do nosso corpo e, portanto, tem um efeito. Tá tudo interligado, né? Ontem a gente falou sobre reflexologia, que é os pés. E hoje a gente fala, então tá o corpo inteiro também aqui. Isso. Então, assim orelha. como os pés, e a orelha, as mãos... As mãos também? As mãos também. Como que chama das mãos? É quiromancia, né? Que é mais voltado para essa parte de adivinhação, oráculo, mas tem também o tratamento. Tem uma técnica específica na medicina chinesa que é chamada Kuryosōji, né? Que é dos pontos da mão. Tem na língua, tem nos olhos, tem na região do abdômen. Então, todo o nosso corpo está representado nessas pequenas regiões. Então, a gente chama de área reflexa ou chamamos também de microsistema. Auriculoterapia é um destrava-língua, gente. Já vou colocar na minha apostila lá de jornalista que tem uns destrava-língua, né? Sim. Algumas palavras. Tem alguma coisa a ver com a acupuntura? Tem sim. A auriculoterapia é um ramo da medicina chinesa. Então, quando a gente fala acupuntura, a gente está falando de um grande sistema médico, né, que vem da medicina chinesa, que utiliza esses pontos sistêmicos, né? Então, geralmente, a gente, inclusive, pode utilizar a auriculoterapia em conjunto com aquilo que a gente chama de acupuntura sistêmica. Então, nós temos os pontos espalhados pelo corpo inteiro, que representam esses meridianos, né? E nós temos também esses pontos na orelha. Então, é muito frequente, por exemplo, a gente fazer a sessão de acupuntura e aplicarmos os pontos na orelha para que, durante esse intervalo entre uma sessão e outra, o paciente possa ter o estímulo ali daquilo que nós estamos tratando. A auriculoterapia é uma técnica em si, então nós podemos utilizar somente a aurículo ou podemos utilizar também em conjunto não é com outras agulha. técnicas. Nós podemos fazer com agulhas, nós podemos fazer com sementes, né? Nós podemos fazer com esferas, com cromoterapia, com laser. Com cromo também? Então eu tenho a caneta de cromoterapia e aí eu vou associar a cada área. Vamos pensar, eu estou com dor na lombar. E aí uma dor aguda, por exemplo, o azul, lá na cromoterapia, trata a dor aguda. Então, eu aplico a cor azul sobre a região da lombar na orelha. Por exemplo, eu aprendi numa matéria na faculdade, quando está muito ansiosa em véspera de prova ou vai estrear alguma coisa, enfim. Fazer assim, é verdade que acalma? Tem alguma coisa a ver com a auriculoterapia, gente? Até o final vou conseguir falar. Tem Isso. alguma coisa a ver, não? Tem sim. Não tem um apelido, hein, auriculoterapia? Como você chama? Aurículo só. Aurículo. Isso. Tá. Vai. Na verdade, quando a gente faz o estímulo na orelha, como um todo, a gente está estimulando todas as regiões. Para a ansiedade, a gente tem um lóbulo, que é essa parte molinha, geralmente onde fica o brinco, que aqui nós vamos ter pontos associados à ansiedade. Então, pode ser mais eficaz pegar essa área. Ou então, o topo da orelha, o ápice da orelha, também tem uma outra região. Essa massagem que você está falando aqui, né? Faz também assim, tem ó, que vai isso, acalmar, exatamente. Também tem alguns pontos, são chamados pontos hélix, que podem ajudar em quadro de ansiedade. Tá, quem usa brinco assim pesado, tipo eu, Nani, enfim, mulherada que gosta, ou tem muito piercing, isso pode atrapalhar, então? Pode, mas é uma Nossas emoções, enfim, nosso corpo também? Pode sim, mas de fato é uma probabilidade, né? Por quê? Não tem nada comprovado. Não, é que na verdade é assim, ó. Depende de uma suscetibilidade. Então, por exemplo, você já tem um padrão de ansiedade, aí de repente você tem um piercing justamente num ponto que trabalha essa região. Onde é a ansiedade?
É na região próxima ao brinco. Geralmente o brinco fica no ponto do olho, né? olho? Isso, Ah, exatamente, mostra aí. representados ali, né? Vamos pegar o mapa aqui, Vamos que fica pegar mais o fácil da mapa. gente mostrar. Então, essa Isso. região central aqui, o lóbulo representa a cabeça. Então, essa parte molinha da orelha representa a nossa cabeça. Bem no centro dessa região está o ponto do olho, né? Aqui. Então, nessa região, bem no meio, costuma ser onde fica o brinco. Gente, por isso que eu não enxergo direito, agora eu entendi tudo, né? Bota o brinco pesado, tem alguma coisa a ver, não? Então, se o indivíduo já tiver alguma suscetibilidade associada à visão, dependendo do material que ele utilizar, pode sim agravar. Mas, de novo, é uma probabilidade, né? Uma possibilidade. O material como assim? Por exemplo, bijuterias que são ricos em metais pesados, né? Então, são coisas que você pode ter ali. Não, é que só uso ouro, amor. Boa. Mentira, Aí, gente. o ouro na medicina Mentira. Não, o ouro na medicina chinesa é interessante que ele tem uma função de tonificar. Então, se você utiliza ouro, então você melhora a performance daquela região. Se você utiliza prata, geralmente para ansiedade, a prata é até melhor do que o ouro. Ela tem esse efeito de dispersar. Aí, então, prata diminui a ansiedade. O que é isso que você trouxe? Você trouxe um monte de coisinha. Tanto é que na auriculoterapia, a gente trabalha aqui com as esferas de prata ou as esferas de ouro, que vão ter essa função. O ouro faz o quê? Aumenta a energia, aumenta a disposição, aumenta a vitalidade, e a prata vai diminuir a energia. No caso, então, qual que eu tenho que usar, diretora? O ouro ou a prata? O que será, né, Gisele? Ela disse que... Dani, não entendi, Dani. O que eu tenho que usar? Os dois, né? Para me dar energia e a prata. E gostei. acalmar. Então, no sentido calmante, a prata, no sentido para aumentar a energia, o ouro, tá? E aí nós podemos ter estímulos neutros também. Então, a partir disso, a gente faz uma avaliação. Dentro dessa avaliação, a gente vai, de fato, identificar quem está com excesso, quem está com deficiência. Como que você faz a avaliação? Pelos sintomas que o paciente apresenta. Na medicina chinesa, a gente pode também avaliar o pulso, nós podemos observar a língua. E, no caso da auriculoterapia, nós vamos também observar a orelha. Então, todas as alterações que aparecem na orelha, elas são significativas. Então, por exemplo, se eu tiver uma parte da orelha que estará avermelhada, então isso significa que tem mais energia do que Tem gente que fica nervoso e fica com a orelha vermelhinha assim, não tem? Não tem essa lenda de que quando estão falando da gente, a gente percebe? Verdade? Eu sinto, né? Inclusive, já tive algumas situações bem interessantes. Conta né? pra mim quando estão falando da gente pra gente do ver. tipo, a orelha aquece, você lembra de uma pessoa, eu fui ligar, aí eu recebi a ligação, ela estava ligando para mim. Então, pode ser esse tipo de conexão. Mas, na verdade, para esse diagnóstico que nós estamos falando aqui, a coloração da orelha importa, a sensibilidade da orelha também importa, tanto é que nós vamos utilizar um instrumento na auriculoterapia, nós vamos demonstrar na prática, que é este aqui, que é um palpador. Então, o que a gente faz? A gente chega em pontos da orelha e a gente vai palpar esses pontos, para saber se dói, se é mais sensível ou não. Entendi. Você fez uma carinha assim, mas não costuma ser dolorido, só os pontos que estão de fato alterados. Eu não gosto muito de agulha, não vou mentir. Qualquer coisa que pareça agulha, eu tenho meio... Vou tirar sangue, eu tenho que deitar assim, não olhar, porque eu tenho um pouco de pânico. Embora nós possamos utilizar a agulha, para a maioria das pessoas a gente acaba utilizando a semente e é tão eficaz quanto. Olha, né? Sementes, não, mas eu fecho o olho já foi, entendeu? Eu nem ligo. Tá. Então, a gente vai fazer também a palpação dessa região para saber a sensibilidade. Então, você está me perguntando como faz a avaliação. Pelos sintomas, pela observação da orelha, observação visual, se está vermelho, se está pálido, se tem algum tipo de alteração. E também nós podemos fazer por essa avaliação de sensibilidade. A pessoa fala... Perfeito. Por exemplo, o paciente falou que está com ansiedade. E aí eu vou ter alguns órgãos da medicina chinesa que estão associados à ansiedade. O coração, o rim, o fígado, o baço. Então, qual destes está diretamente associado à ansiedade? Vou ver qual que está mais sensível ou qual aquele que apresenta uma alteração de coloração, por exemplo. E a orelha tanto faz, se é direita ou esquerda ou não? Isso é uma excelente pergunta. A gente trabalha com a ideia de que cada orelha é um microsistema. Então, a priori, sim, tanto faz. Mas a gente vai poder também, no momento da avaliação, da sessão, avaliar qual orelha eu vou utilizar. Exemplo, eu tenho uma dor no ombro direito. Então, geralmente, eu vou utilizar a orelha do mesmo lado. Sim. Mas eu posso sempre fazer essa conjugação com a avaliação. Às vezes, você vai palpar o ombro do lado direito, não está sensível, e do lado oposto, né? Nesse exemplo, está. E aí, isso vai fazer com que a gente possa determinar uma ou outra orelha que vai ser utilizada. Há também sistemas que acabam utilizando as duas, né? Ambas as orelhas, mas aí não é
necessário, segundo essa escola que nós seguimos. Entendi. Vou pegar aqui porque caiu aqui. Escorregou, Os né? 5 elementos, ó. Fogo. Explica aí, gente, adorei. Fogo, madeira, água, metal e terra. Isso é uma visão, né, dentro da medicina chinesa, justamente que a gente estava falando associado às emoções, onde cada elemento está associado a uma emoção específica. Então, por exemplo, o elemento água está associado ao medo. Então, por exemplo, a ansiedade pode estar associado a um evento que vai acontecer que eu estou inseguro. A raiva está associada ao elemento madeira. A ansiedade, a agitação ao elemento fogo. Então, para cada elemento tem uma ansiedade emoção. Ansiedade é o quê? Elemento fogo. Né? Então, o coração, o intestino delgado, a pessoa que não gosta do calor, que é mais agitada. A pessoa não gosta do calor? Geralmente, a gente tende a não gostar, né, do elemento que a gente já tem muitas características. Entendi. Né? Então, pessoas que preferem um frio, por exemplo, tendem a ser do elemento fogo. Ou então, aquelas pessoas que não gostam do frio, por exemplo, têm característica do elemento água. Então, nós vamos observar uma série de características, né, associadas à medicina chinesa, para que a gente possa fazer aí a escolha dos pontos que nós vamos utilizar. E tem o sabor aqui também, gente, que interessante isso, Perfeito. né? Todas essas são as informações associadas à medicina chinesa. Então, nós fazemos um diagnóstico baseado na medicina tradicional chinesa e aí a escolha dos pontos da auriculoterapia. Existe uma premissa, né, de que a aurículo tenha começado a ser usada justamente na China, mas nós tivemos recentemente um francês, o Dr. Paul Nogier, que fez um trabalho extraordinário na década de 60, 70, e de propagação, né, de divulgação da auriculoterapia no Ocidente e também dentro da China. Tá. Existe alguma contraindicação? Ou todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, mas existem, claro, com o profissional, que ele vai avaliar ali algumas condições, né, se é possível fazer ou não. Por exemplo, a mulher grávida, tem alguns pontos que a gente não pode utilizar. Por exemplo, a área do útero, a área do baixo ventre, né? Mas uma contraindicação absoluta à auriculoterapia não existe. A gente pode utilizar em todos. Eu acho fantástico tudo que você vem falar pra gente. Vamos colocar na prática agora? Vamos sim. A gente vai furar a orelha de alguém? Não. Vamos lá. Cadê Temos o nosso modelo. Cadê o nosso modelo? Vem chegando. Olá, isso. Qual é o seu Didi? Pode deitar aqui. Conhece o Didi? Não? Como você chama? Francisco. Francisco! Tá todo engomadinho, Francisco. Todo bonitão. Você já fez auriculoterapia? Não, nunca. Nunca fez? Dani, e aí? Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter, né, as duas orelhas. Vou pegar desse lado, fica mais fácil para as nossas câmeras mostrarem. Isso. E aí nós vamos ter aqui na orelha a representação do corpo como um todo. Deixa eu ver, fica aí, me mostra como fica mais fácil para vocês darem aqui. Aqui que eu estava comentando, aqui representa a área da cabeça. Qual que é a ideia, Gisele? A gente tem a representação do corpo inteiro, como se fosse o feto no momento já para nascer. Então, o ser aqui vai estar de cabeça para baixo. Aqui a área da cabeça, aqui nós vamos ter a região da coluna. Então, se alguém apresentar um problema de coluna, esse problema vai aparecer aqui. Por exemplo, no caso do Francisco, ele tem uma altura maior, então nós vamos ter aqui já... Quanto você tem de altura, Francisco? 1,90. 1,90, garoto. Quantos anos você tem? 22. Não vai crescer mais. Aqui, por exemplo, nós já temos uma pequena alteração na área da lombar. Olha, sente dor na lombar, Francisco? Sim. Fala que sim. Então, aqui já aparece uma alteração na região da lombar. Por quê? Porque essa curvatura aqui deveria ser mais ou menos homogênea. E é essa alteração aqui que a gente vai observar. Você só analisa a orelha e já fala, bom, aqui ele está em um problema na lombar, só de olhar? Só de olhar. Olha outra coisa interessante aqui, talvez não dê para mostrar, mas aqui você vai perceber, Gisele, ó, tem uns cravinhos aqui nessa região, tá vendo? Tá. Então Isso é o quê? aqui é a região do pulmão. Pulmão na medicina chinesa pode ser várias coisas. Pode ser emocional, tem a ver com tristeza. Tá triste. Pode ser resfriado, Tá por triste, exemplo. tá resfriado? Tá resfriado? Sim. Né? Então, a gente vai ter as alterações. E, às vezes, a alteração aparece na orelha que ainda não manifestou fisicamente ou emocionalmente. Aí fala, não tô sentindo nada, mas ele tá lá com algum Mas o fato problema. de a gente tratar ali essa região vai ser muito bom. Então, Né? a gente vai tratar o que hoje? Dinheiro, felicidade, o que você quer Tem da alguma vida? queixa específica? Escolhe aí. Sem tossir, pelo amor de Deus, fez teste, né? Tá. Então, só para a gente demonstrar, aqui eu tenho as sementes. Tá, né, que são as já vêm sementes, então, prontas, gente. Deixa né? espera só um pouquinho pro Rony chegar aí. Rony chegou.
Aí o que eu vou acontecer? Eu vou trabalhar aqui com a pinça. Gente. A gente já fez ali a asepsia da orelha, Tá bom. né? E aí eu vou colocar, dependendo da região, por exemplo, eu percebi aqui a área da lombar, então eu vou colocar a semente Que maravilha. na região da lombar. E em quantas sessões você consegue curar, assim, cuidar da lombar dele? Dependendo do que ele tem na lombar. Sempre depende, né? Mas assim, os resultados, principalmente falando em termos de dor, tendem a já aparecer desde a primeira sessão. É muito frequente chegar o paciente com dor e ele já sair da sessão sem dor, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando. E aí, ó, se eu pressionar um pouco mais, Dói? geralmente já Dói, Francisco? Dói? Um pouco. Dói? Olha aí, deles que dói. Então, o que acontece? Lembra que eu estava comentando sobre a palpação? Então, se eu pegar algumas regiões, sei lá, vou pegar aqui uma Ai, que região. agonia. Não, então, aí eu posso observar se há algum tipo de dor. Gente, é muito dom, né, fazer isso. É, Tá sentindo eu dor? estou tentando Agora não. fazer um pouco mais devagar para o pessoal acompanhar aqui. Sim. Mas eu, com esse instrumento, né, eu consigo observar se tem algum tipo de alteração. Então, nós vamos ter a região da cabeça, a região da coluna, a região de membros inferiores, superiores, e aqui dentro toda a área dos órgãos internos mesmo, né? E aí tem um protocolo que a gente faz, que é um trio, digamos assim, de pontos que a gente pode utilizar justamente para esse equilíbrio geral. Um só já vai ajudando ele na lombar? Já. Gente, que maravilha, né? Geralmente, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tratamento em conjunto entre a manifestação, que é a dor na lombar, e também as causas energéticas, né? Entendi. Então, por exemplo... Que quando tá a dor na lombar é algum problema, né, emocional, que começou lá atrás, porque tá tudo interligado, né? Perfeito, é isso aí. Obrigada, viu? Tô estudando. Muito bem. E aí, por exemplo, eu posso pegar uma área aqui mais interna associada ao fígado, né? Tá. O fígado tem a ver com os nossos tendões, com flexibilidade. Como ele é jovem, então, geralmente, a gente vai pensar dentro dessa linha sem uma avaliação mais específica. Tá. Por exemplo, um idoso que tem a dor na lombar, aí a gente já pensa no elemento água, nós já pensamos na energia do rim, né? Geralmente, essas dores lombares que pioram com o frio, né? Então, pioram no final do dia. Era nesse pra horário. esquentando, né? Mas parece que amanhã vai esfriar de novo, gente. A gente não tá sabendo mesmo, né, a temperatura, como é que vai ficar. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, o indivíduo muda sempre que o tempo muda, aí a gente vai tratar o pulmão na medicina chinesa, que tem a ver com o nosso sistema imunológico, né? Olha, que Então, bacana. a gente sempre nós vamos fazer a avaliação da orelha, observar aqui, e aí, a partir das queixas que ele traz, fazer a aplicação. Tá, e você fez essa aplicação hoje nele. Quando é que ele pode voltar? É feito semanalmente o tratamento? Perfeito. Se a gente vai trabalhar com uma questão mais aguda, por exemplo, eu tive uma contusão, tive uma condição mais específica, geralmente a gente diminui o intervalo 2, 3 dias. Depende do para que a reforçar pessoa o tem. estímulo, mas geralmente a sessão tende a ser semanal, Tá bom. né? Tá, como você tá se sentindo? aí. Bem, A gente utilizou poucos pontos, né? Mas aqui a gente vai utilizar ali em média de 6 a 8 estímulos para que eu tenha o efeito ali esperado, dentro dessa combinação. Aí, Daniel Alan Costa, auriculoterapia. Falamos hoje com a participação do Francisco. Vai sentando para ver se você tá bem. E aí? tô bem. E a Vai de lombar? você se falar que não tá, hein, garoto? Obrigada, viu? Obrigada, viu, Daniel? Eu que agradeço. Bom, Dani. e a gente vai para o intervalo, então, e daqui a pouquinho, gente, tem... Cigarro e álcool aumentam 20 vezes o risco de câncer na garganta. A doutora Vivian, oncologista, daqui a pouquinho vai bater esse papo com a gente volta já, aguenta aí.